Bom dia para quem está chegando. Hoje eu estou devidamente uniformizada com a nossa camiseta do Autismo Legal, porque o nosso convidado também vem uniformizado. Inclusive, talvez ele goste de uniforme e a gente pode perguntar sobre isso para ele. Vou colocar aqui embaixo o endereço do app do Autismo Legal, porque a gente vai falar um pouco sobre ele, além de outras tantas coisas que a gente vai conversar. Mas aí, quando vocês. app.autismo legal. Ok, já vou fixar. Porque aí, quando vocês perguntarem onde tem isso que vocês estão falando, tá aqui embaixo já, tá bom? Deixa eu dar um bom dia para quem chegou cedo. Rosa Flor, Manuel, Marlene, Mariluce, Juju, Anselmo, Cris, Adriana, Carline, Diana, Mari, Laís, Carvalho, Débora, Roger, Fabiana, Flávia, Matos. Bora, gente, vamos conversar então? Muito bom estar aqui com vocês de novo, nesse mês do Autismo Legal, onde a gente está falando muito a respeito, estou falando sobre os direitos, isso eu sempre falei e sempre vou continuar falando, mas a gente está falando a respeito de desenvolvimento dos nossos filhos, do dia a dia e do que nós pais, porque eu sou mãe de um pré-adolescente, o Gabriel já está com 11 anos, maior do que eu, o que convenhamos não precisa muito, porque eu tenho 1,55 m, né, gente? Mas ele só tem 11 anos e está bem maior do que eu. E o que nós pais podemos fazer para ajudar no desenvolvimento dos nossos filhos. Então, chega de enrolação. Vamos colocar o nosso convidado aqui, que veio também uniformizado. Deixa eu ajeitar a câmera que ele já está entrando. Felipe, bom dia, Felipe, tudo bom? Olá, tudo bem? Quanto tempo, hein? Não é? A gente agora só se manda um oi aí pelo direct. Até no WhatsApp tá difícil a gente falar, mas sinal que tá todo mundo trabalhando muito, né? Exato, nem fala. Trabalho é o que não falta, graças a Deus. É isso aí. Muito legal. Felipe, ó, primeiro de tudo, a gente está devidamente uniformizado. Olha Você só. curte uniforme, Felipe? Oi? Você curte uniforme? Eu amo uniforme. Amo. Inclusive, parte do meu uniforme oficial tá aqui na minha mão, ó. Muito bem. Eu tenho- Acho que quase todo mundo já te conhece, mas se por acaso tem alguém que ainda não conhece o grande Felipe Nilo, fala um pouquinho pra gente, eu já vou emendar duas, tá bom? Tá Quem bom. é você? Conta um pouquinho da sua história e onde o autismo cruzou com a sua história, porque você deu uma mudada no rumo da sua vida por conta do autismo. Como é que foi isso? Não, foi uma transição, assim, enorme. Eu costumo dizer que eu não escolhi o autismo me escolheu, sabe? Eu sou professor, terapeuta, empresário e ativista da causa autista, né? Luto pelos direitos das nossas crianças, jovens e adultos com autismo, não só onde eu trabalho, mas por todo o Brasil e também por alguns lugares fora do Brasil também, onde a gente consegue levar o nosso trabalho hoje, né? Eu comecei nas artes marciais muito cedo. Eu comecei com 6 anos de idade no judô, né? Porque eu era uma criança muito indisciplinada, segundo meu pai. E ele me colocou no judô para trabalhar essa questão da disciplina, do foco, tudo. Mas eu acabei me apaixonando pelo judô, né? Pelas lutas. E com 12 anos eu comecei a treinar o jiu-jitsu para poder fortalecer o judô. Mas eu apaixonei pelo jiu-jitsu e passei a treinar o judô para fortalecer o jiu-jitsu. Competi muito. Deixa eu falar uma coisa, eu nunca treinei jiu-jitsu, mas eu amo. E eu acho muito legal, eu assisto. Eu acho que eu já te contei isso, mas para quem não assistiu isso uma outra vez, eu lembro quando eu estava grávida do Caio, o meu mais velho, que hoje em dia tem 21 anos. Eu assistia muito a luta, eu sempre gostei muito. Mas quando a gente assiste a luta, a adrenalina corre, né, na veia. Você sente o seu corpo agitado por conta da adrenalina e tudo. Então, toda vez que eu falo com alguém que luta, eu lembro que eu nunca lutei, mas eu gosto muito de assistir e eu, sabe, sinto correndo assim a adrenalina na veia, o corpo fica agitado, ele pulava, e eu dei uma parada, porque, né, talvez não fosse assim a melhor coisa para ele ficar pulando na minha barriga, mas eu gosto muito de lutas. Eu sou um amante das artes marciais. Eu falo que
que é a meu principal psicólogo é o jiu-jitsu. Quando alguma coisa não vai bem, quando dá alguma coisa errada no trabalho ou na família, eu vou para um treino de jiu-jitsu, treino e saio dali assim, com sabedoria para tentar resolver o que deu errado, né? Uhum. Então, assim, eu comecei a treinar muito jiu-jitsu muito cedo, né? Competi muito, viajei o mundo todo lutando. E com 17 anos eu fiz a minha primeira luta de vale tudo. Na época nem era MMA, era vale tudo. E eu fui campeão e eu gostei daquilo, né? Mas só que eu sou do interior de Minas, uma cidade muito pequena. Então eu não tinha mais para onde crescer. Foi aí que eu sonhei em vir morar no Rio de Janeiro, porque até então o núcleo das artes marciais era aqui, Anderson Silva, Minotauro, Minotouro, Toquinho, todo mundo treinava aqui no mesmo lugar. E eu vim para o Rio de Janeiro com a cara e coragem, cara. Eu não tinha condições financeiras. Eu morava num depósito de bebidas dentro da Universidade de Castelo Branco. Cheguei a passar Ah, fome no Rio, literalmente, de não ter o que comer. Mas só que as coisas foram melhorando. Eu comecei a me destacar dentro do cenário das artes marciais mundiais e passei a ser muito bem patrocinado. Até que em 2013 veio a crise no Brasil. Todo mundo associa a crise a 2014, mas as grandes empresas já notaram isso com um ano de antecedência. E a primeira coisa que as empresas fazem é cortar patrocínio. E uhum. à noite eu disse R$ 1. Falei, ferrou, o que eu vou fazer agora? E foi aí que eu decidi voltar a dar aula. Eu dou aula para crianças desde os meus 15 anos de idade, porque eu não tinha dinheiro para pagar mensalidade, eu dava aula para ganhar minha mensalidade. E quando eu voltei a dar aula, cara, eu falo isso abertamente, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu estava no auge, mas no auge da minha arrogância. Sou campeão, treino com os melhores do mundo, pô, dar Eu aula. sou o cara, né? Vou dar aula para criança. Mamão com açúcar, moleza. E foi aí que eu me deparei, no primeiro dia que eu voltei a dar aula, eu me deparei com uma criança autista no meio do meu grupo. E eu não consegui fazer nada. Eu me senti um incompetente. Eu não consegui dar atenção para aquele autista. Eu não consegui dar atenção para o grupo. E fiquei assim, muito mal. E eu sou movido a desafios. E eu cheguei em casa e fui ler um artigo sobre autismo. Porque até então, eu brinco que na faculdade eu dei a sorte de ter uma folha falando sobre autismo. Que geralmente é um parágrafo quando fala. A gente Uhum. inclusão, mas não fala sobre autismo. Fala sobre pessoas com deficiência só. Uhum. É, questões neurológicas não falam. E eu cheguei em casa e eu fui ler um artigo sobre autismo. E quando eu fui ler esse artigo sobre autismo, eu olhando as necessidades, que é tudo que a pessoa com autismo precisava, cara, tudo isso eu consigo trabalhar através dos esportes, através das artes marciais. Na hora você já linkou com o esporte. Na hora, foi uma parada assim, eu falei, cara, tudo, absolutamente tudo que uma criança autista precisa hoje ser trabalhado através dos esportes a gente consegue trabalhar. Não É só um caminho que você pode chegar a isso, né? exatamente. E daí eu falei, cara, preciso buscar as referências na área para poder desenvolver um trabalho similar ou parecido, né? Uhum. E foi que eu tive uma decepção, porque não existia ninguém no Brasil e no mundo que desenvolvesse um trabalho 100% voltado para o autismo através dos esportes. Existiam profissionais que trabalhavam com atividade física para autistas, que são coisas de... Uhum. Mas esportes em si não tinha. E eu me vi sozinho nesse barco. Eu falei, cara, preciso de validação. Preciso buscar validação. Quem que vai me validar? Médicos, psicólogos, e comecei a ir atrás. Uhum. Qual médico que quer escutar um professor de artes marciais que quer dar aula para criança autista? Nem Uhum. escutar, cara. Tipo Não, e assim, é um atleta, né? Sim, porque eles te olham, pelo menos te olhavam, eu imagino, como um lutador que apareceu ali. Nem exa como um profissional do esporte. Você era um lutador. exatamente. Todo mundo olhava, pô, esse cara aí, pô, é maluco. E o que eu fazia, cara? Tem alguns médicos que aqui no Rio que não gostam de mim até hoje. Porque eu agendava consulta, pagava a consulta como se tivesse filho especial. Chegava Uhum. a sua hora paga, você vai ter que me escutar. Era o jeito, eu queria aprender.
ninguém queria Ah, estudar. E fui estudando, estudando, até que eu conheci, assim, na teoria, eu estava sabendo tudo. Cara, qualquer coisa que você perguntasse para mim de desenvolvimento infantil, de autismo, eu ia te responder. Mas quando eu chegava na prática, eu estava horrível. Eu não conseguia transferir a minha teoria para a prática. Era uma dificuldade enorme que eu tinha. uhum. É que eu conheci o ABA. Quando eu conheci o ABA, falei, cara, esse negócio aí é bom. É Preciso interessante, né? bastante. Se eu estudar esse negócio, vai ser a ponte que eu preciso para levar todo o meu conhecimento para a prática. E foi aí que eu passei a estudar o ABA, né? Tem formação em ABA hoje. Eu não aplico ABA propriamente dito na nossa clínica. Eu aplico técnicas de análise do comportamento em nossas atividades. Uhum. E quando eu estudei o ABA, eu consegui levar toda a minha teoria para a prática. Então hoje, qual que é o nosso objetivo de trabalho? O meu objetivo de trabalho não é formar faixa preta, não é formar competidor. Se isso vier a acontecer um dia, eu vou ficar muito feliz, sem sombra de dúvidas. Mas o meu objetivo principal hoje é desenvolvimento infantil através dos esportes. É usar os esportes, as artes marciais, como uma terapia para o desenvolvimento infantil dos nossos alunos. Uma terapia prazerosa. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte: a rotina dos nossos alunos, das nossas crianças hoje, você é mãe de autista, você sabe muito bem disso, é rotina de super empresários. É uma agenda lotada. Sai de uma terapia, tem que correr para outra terapia. Muitas vezes tem que almoçar correndo dentro do carro. É uma loucura. Não é porque é criança que criança não se estressa. Criança se estressa sim. Criança cansa, criança tem frustração, criança fica triste. Então, o objetivo nosso é que aqui no nosso espaço, que aqui seja a terapia prazerosa dos nossos alunos. Então vamos lá. Criança se diverte muito brincando. Sim. Você acredita que através da brincadeira as crianças podem aprender? Não, eu não apenas acredito, como eu consigo hoje provar para vocês que através da brincadeira a criança aprende. Já existem inúmeros artigos científicos com evidência científica mostrando que o brincar ele é essencial para o desenvolvimento da criança, sendo ela autista ou não. Então você imagina, se você sabe a função da brincadeira, você Perfeito. sabe aplicar a função dessa brincadeira para uma criança com autismo, cara, a criança vai fazer isso aqui, ó, de uma maneira prazerosa. Porque tudo que é prazeroso, a gente desenvolve mais. Eu vou te dar um exemplo bem claro, que eu dou aqui da realidade minha. Eu penso Hum. que quando o meu contador me liga, eu fico revoltado. Porque eu odeio, ele só me liga para trazer notícia ruim. Você sabe que meus clientes me falam isso, né? Para quem não sabe, eu também sou contadora, sou contadora e sou advogada. Mas meus clientes falam isso. Quando chega um WhatsApp, eles já falam, já sei, Carla, é conta para pagar, né? Por exemplo, se você me ligar, Felipe, ó, tô te mandando um artigo aí para você ler. Eu vou passar a madrugada lendo, que é algo que me gera prazer. Então, o objetivo nosso aqui é que chegue o dia, por exemplo, do Gabriel vir para cá, que o Gabriel já fica empolgado. Mãe, hoje é dia de tio Felipe, vamos pro tio Felipe. Quando a criança, o jovem, chega motivado, a gente consegue muito mais resultados com ele. Então, o objetivo Uhum. seja a terapia prazerosa. O prazeroso através de uma atividade lúdica, através de uma Uhum. brincadeira. Mas é muito importante ressaltar o que, cara? Infelizmente, hoje, quando a gente entra, por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Quando a gente entra aqui no Instagram, né? No seu Instagram, com certeza, Uhum. é a mesma coisa que aparece no meu aqui, que nós somos Uhum. as mesmas pessoas. É Uhum. muita informação, muita brincadeira, mas cadê a função? O porquê? Exatamente, né?
E qual o tipo de brincadeira que eu vou usar com o meu filho? Porque o desenvolvimento do Gabriel é diferente do desenvolvimento do Pedrinho, que é diferente do desenvolvimento da Mariana, que é diferente. Cada um tem a sua área do desenvolvimento e o seu nível de desenvolvimento em cada uma dessas áreas, né? E Por aí isso, que é a grande sacada, né? por isso que eu falo para todos os profissionais, independente de qual área seja, independente se seja o profissional de luta, o profissional de educação física, o fisioterapeuta, o fono, a gente precisa saber os marcos do desenvolvimento para cada faixa etária. Eu preciso saber o que eu vou esperar de uma criança até os 6 meses. Para quais brincadeiras eu vou adaptar para um bebê de 6 meses. Eu preciso saber o que eu vou esperar de uma criança entre 1 e 2 anos, para saber o que eu vou criar de atividade para essa criança. Agora, imagine, é a questão também, uma outra questão que eu falo muito. Nós não podemos também, é só um adendo, a gente não pode utilizar as pessoas com autismo. Imagina o seguinte, hoje aqui na clínica, o paciente mais novo meu tem 6 meses de idade. O mais velho meu tem 35 anos, é mais velho do que eu. Imagina assim, chega aqui o Vitor, o Vitor ele tem 21 anos, está comigo há muitos anos. Se o Vitor chega aqui, eu bato nas costas dele, vamos pular, Vitinho, que bonitinho, que legal. Eu estou sendo totalmente incoerente. É um adulto de 21 anos. Agora imagina se chega, por exemplo, um aluno para mim de 5 anos e eu olho para ele, vamos lá, vamos pular, isso aí, excelente. Eu estou sendo incoerente. Então, eu preciso hoje entender que cada faixa etária eu preciso de um manejo diferente. E a mesma coisa trazendo para as brincadeiras. Para cada faixa etária, eu tenho que ter uma brincadeira específica para cada faixa etária. Eu não posso hoje infantilizar o autismo, que é o que acontece muito. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas o seguinte: o Gabriel, vou dar um exemplo do Gabriel. O Gabriel, ele é um pré-adolescente com autismo. Ele não é um autismo com pré-adolescente. Exato. Da criança, antes do autismo, é uma criança, é um pré-adolescente, é um adulto. É um adulto com autismo. É uma criança com autismo. Então, assim, eu preciso saber o que eu espero de uma criança nessa faixa etária. Por exemplo, eu espero de uma criança aos 8 meses, um apontamento, uma levantadinha de braço para pegar para simular um acolhimento. Beleza, de uma criança típica eu preciso esperar isso. Agora, uma criança autista, típica, né, uma criança autista, eu também espero isso, mas eu preciso adaptar e estimular. Exatamente. A grande questão é que, para nós pais, é muito complexo conhecer todos os marcos do desenvolvimento, o que é esperado para cada idade, e é aí onde entra o mapa do desenvolvimento infantil. É isso que a gente está trazendo para vocês, já mastigado. É um sistema que já tem todo o desenvolvimento esperado para cada fase de idade, onde os pais respondem perguntas e o próprio sistema vai trazer em qual das 5 áreas do desenvolvimento, qual nível de desenvolvimento em cada uma o seu filho está. Você não precisa saber disso, porque esse sistema já sabe por você e vai te trazer as respostas. E, além de trazer respostas, sugere objetivos. E nesses objetivos tem os profissionais, assim como o Felipe, que criaram brincadeiras e atividades para que os nossos filhos possam, para que nós pais possamos ajudar os nossos filhos a desenvolver aquela habilidade que ele ainda não tem. É essa a grande sacada e que pode fazer diferença na vida de qualquer família, porque isso não existe em nenhum lugar do mundo, né? Felipe, me conta rapidinho, o que passou pela sua cabeça quando há quase 2 anos atrás eu te contei a ideia do mapa e te convidei para participar? Sinceramente, cara, eu achei incrível. E assim, você já me conhece há bastante tempo para saber que quando eu não gosto, eu falo na lata, olha, cara, para mim não se encaixa no que eu trabalho hoje e não tô afim. Eu não fico fazendo odeio, não. Mas quando você falou, eu achei incrível. Sabe por quê, Carla? Hoje,
A gente está em grandes cidades, né? Você está em São Paulo, eu estou no Rio, sabe? A gente tem profissionais de Vitória, a gente tem profissionais de grandes centros. Nos grandes centros, a gente ainda consegue ter informações de qualidade, profissionais qualificados. Eu sou do interior de Minas. Eu sou de uma cidade de 14 mil habitantes, 12, 14 mil habitantes, uma cidade minúscula. Na minha região, tem cidades de 5 mil habitantes. Na minha cidade, Itamonte, assim, o município é muito grande, certo? Da cidade em si ainda chegam algumas informações. Mas você vai para a zona rural, não chega informação. Você entende? Não chega. Então, assim, quando você veio com essa ideia, eu falei, cara, é isso. A gente vai conseguir atingir inúmeras pessoas de uma maneira acessível. Porque hoje nós sabemos, a realidade hoje do autismo no Brasil, muitas vezes é triste. Poxa, eu preciso de um neuropediatra. Você vai ficar na fila do SUS 6 meses esperando, 8 meses, um ano esperando. Exatamente. Entendeu? Para quando o neuropediatra te dá uma atenção de 20, 30 minutos. Exato. A gente tem, Felipe, espalhado hoje pelo Brasil, e eu só conheci esse autismo do Brasil por conta do autismo legal, porque eu conheci o autismo de Gabriel, né? Mas a gente tem espalhado ele pelo Brasil milhares de pais que têm certeza do diagnóstico dos filhos, mas não conseguem encontrar um profissional para fazer o diagnóstico. E quando encontram, você não consegue encontrar um profissional que já tenha trabalhado alguma vez na sua vida com uma pessoa com autismo, né? Por isso eu sou tão apaixonada por esse projeto, e a gente demorou mais de 2 anos para documentar tudo isso, para preparar. Isso não saiu da nossa cabeça, isso é baseado nos marcos de desenvolvimento do CDC. Doutora Débora Kersh, uma neuropediatra espetacular, assina esse mapa do desenvolvimento para que qualquer lugar do mundo, né? Porque a gente já está indo para fora do Brasil, inclusive, isso não existe em nenhum lugar do mundo, para que qualquer pessoa que tenha acesso à internet possa saber o que fazer com seus filhos. Porque a gente recebe o diagnóstico e todo mundo fala, você não pode perder tempo, você não tem tempo a perder, você precisa correr, você tem que fazer isso, é a neuroplasticidade e tal. E a gente não sabe o que a gente tem que fazer. A palavra que a gente mais escuta é tem que estimular, estimulação precoce. Vamos lá, vamos lá. Tá, mas e aí? Eu sei que eu tenho que estimular. Não tenho condição Né? para estimular. Porque hoje, para você fazer, por exemplo, vou falar da psicomotricidade. Para você fazer uma psicomotricidade particular hoje, você não acha a sessão por menos de R$ 200. A sessão. Daí você coloca aí. São pelo menos 3 sessões por semana, R$ 600. Estou falando de uma atividade. R$ 600 por semana. Dá R$ 1.200, R$ 2.400 por mês só de psicomotricidade. E família tem essa condição. Exato. Então, assim, hoje, com o mapa, as famílias vão ter esse acesso. E detalhe, o que mais me impressionou, Carla, foi que as famílias vão ter acesso a um conteúdo que não é desenvolvido pelo Zezinho da esquina, que não é desenvolvido pelo estagiário lá de educação física, que não é desenvolvido por aquele médico recém-formado. Nada contra o médico formado, que tem conhecimento também. Mas foi um mapa do desenvolvimento desenvolvido pelos profissionais mais renomados desse país. Então, olha que... Foi uma honra para a gente ter tantos profissionais que entendem do autismo e que não estão ensinando os pais a fazerem terapia, porque terapia só um terapeuta pode fazer. Mas brincar com objetivo, todos nós podemos. E quando a gente sabe como brincar, né, a gente sabe especificamente quais objetivos que têm que ser atingidos, a gente pode trabalhar nisso. Felipe, eu quero te usar um pouquinho agora. Vamos lá, Ixi, aí sim, você conhece muita coisa, você já vivenciou muita coisa no autismo, e você sabe que a gente em casa não tem esse mundo de equipamento que vocês têm na clínica, ok? Então, o que eu, mãe, posso fazer em casa com as coisas que eu tenho dentro da minha casa que eu posso estimular o meu filho? Dá uns exemplos aí pra gente. Carla, eu tava, um pouquinho antes da gente entrar na live, eu tava em atendimento. Eu tava com um aluninho meu aqui,
que ele tem transtorno global do desenvolvimento. Uma criança assim com total compreensão, mas dificuldades. E quando acabou, eu sempre gosto de conversar com os pais. E eu estava Uhum. com um exemplo do pai pedindo para ele estimular com o Marcelinho o seguinte: diferente e igual. Boa. Poxa, de Parece tão simples isso, né? Mas é muito complexo. complexo. Porque se a criança não sabe o que é diferente e o que é igual, ela não consegue fazer um pareamento, por exemplo. Ela não consegue se associar à diferenciação de lugares. Eu preciso saber o que é diferente e igual. Então vamos lá. Poxa, eu Hum. vou colocar meu filho para me ajudar nas tarefas diárias de casa. O que Tá. seria as tarefas diárias de casa para uma criança de 5 anos? Pô, você não vai colocar a criança de 5 anos para carregar peso, né? É, Óbvio que tá. mas você pode dar pequenas responsabilidades. Filho, guarda para a mamãe a colher, por favor. Boa. Filho, guarda o garfo, que é diferente da colher. Quando ele colocar o garfo junto com a colher, não, filho. É outro lugar. O garfo é diferente da colher. Você já está mostrando a diferença entre dois objetos. O diferente, o igual. Dá para fazer com sapato também, né? Eu pego um pé do sapato e peço para ele colocar junto com o outro que é igual. Exatamente. E daí, uma vez que a criança consegue aprender isso, a gente já começa a explorar pareamentos. Por exemplo, Felipe, não tenho condições de comprar um brinquedo lá na marca tal, que é Ok. caro. Aqueles casos de shopping. Não, É, não tenho mesmo. não Tudo que eu tem. tenho de dinheiro eu uso para ajudar a desenvolver meu filho. Não sobrou dinheiro para o shopping. Exatamente. Carla, você na sua casa tem papel higiênico, não tem? Tenho. Preciso ter. Sobra rolo, não sobra rolinho de papel higiênico? Sobra. Na sua casa tem lápis de cor? Tenho lápis de cor. Tem giz de cera, tudo isso? Tem canetinha, que às vezes sobra do outro ano. Tem. Exatamente. Então, por que a gente não cria um brinquedinho para a gente trabalhar pareamento de cores? Olha só, aqui eu tenho um brinquedo, papelão, ó, papelão, Aham. caixa, alguma coisa, daí passamos fita, né, pintou ali com corzinha, rolo de papel higiênico, olha, Legal. cada rolo eu pintei de uma cor, certo? Aqui já é um pouquinho mais complexo, já tem 4 cores, Uhum. e palitinhos de picolé baratinho. Se você não. Boa. Tem lugar que já vende colorido, mas se não vender colorido, também uma tinta resolve. Exatamente. Vamos lá. Eu vou começar com 2 cores que fica mais fácil para ensinar a criança do que Legal. começar com 4 cores. Tá. Vamos fazer o paramento. O filho, amarelo. Aonde que a gente vai colocar o amarelo? Aqui? Não. O amarelo no amarelo. Uau! Coloquei muito bem! Muito legal. O azul. Daí, se ele não tem noção de pareamento, ele vai vir onde ele colocou o último. Não, o azul é no azul. Excelente. Brincadeira de pareamento. Super essencial para as crianças. Tem uma postagem aqui no meu Instagram, pessoal, onde eu falo da importância do pareamento. É só vocês subirem um pouquinho, que o pareamento ele é muito mais complexo do que a gente imagina, mas eu estou estimulando com algo simples. Isso, sabe quanto que eu gastei para fazer isso aqui? Hum. Nada. Absolutamente nada, porque eu já tinha tudo jogado. Sabe aquilo? Uhum. Ah, vamos fazer. Vamos fazer. Deixa eu falar uma coisa. A gente começa a ver a ideia de uma pessoa e você vai tendo outras em cima, né? Com isso, a gente pode trabalhar, por exemplo, a troca de turno, minha vez, sua vez, o esperar. Então, vamos, um, dois, três, sua vez. Percebem, gente, o tanto de coisa que dá para a gente ensinar, uma coisa que a princípio parece super simples, mas que é mega complexa, né? Não, e detalhe, como que eu faço isso aqui? Hoje, Felipe, mas isso não é esporte.
Tá bom, beleza. Boa. É verdade, isso não é esporte. Mas quem disse que eu preciso me limitar unicamente às questões físicas? Porque o esporte eu preciso trabalhar aqui também. Então, Legal. eu coloco a criança para fazer uma atividade física, né? E logo em seguida vem para uma atividade aqui sentadinho. Tipo, correr e depois sentar para fazer alguma coisa de pareamento. Brincar Exato. de pega-pega, parar e voltar para parear mais um pouco. Por quê? Eu estou ensinando além da. Por exemplo, eu agitei a criança correu de pega-pega. Aham. Entender que na escola ela não vai estar correndo. Vamos sentar agora e vamos fazer uma atividade. Daí eu baixo essa adrenalina, trabalho a questão da concentração, do foco, do saber esperar a minha vez, sua vez. Uhum. E, ok, agora a gente volta para alguma atividade física. Então, É demais, né? essa é uma. Cara, olha só, vamos lá. Aqui, você tem pregador em casa, não tem? Prendedor? Tem. Todo mundo tem, não é possível, gente. Tem que ter. Precisa, né? Vamos lá. Aqui eu trouxe um cone e um chapéu. Felipe, eu não tenho cone em casa. Óbvio que eu não tenho isso em casa. Isso é um material mais elaborado, né? Tudo. Você tem garrafa PET em casa. Boa. Você Isso tem, todo mundo tem. você tem garrafa PET. Você pode passar um papel colorido ali, telefone em volta para deixar mais atraente. Uhum. Pedaço de papelão, faz um Uhum. furo e encaixa em cima da garrafa. Legal. E vamos trabalhar a questão de pinça, que é uma das maiores dificuldades. Mega importante esse movimento. Quer ver? Deixa eu tentar baixar o celular aqui. Vamos lá. Ó, você pede para a criança que não tem essa questão de pinça. Pegar. Muitas vezes elas vão fazer isso aqui, Uhum. porque é mais prático, né? Ou elas vão fazer isso aqui e Uhum. vai quebrar o pregador. Aqui, ó. Vai fazer isso aqui. Quebrei um aqui, ó. Aí Aham. você começa a mostrar. Quando ela vier assim, não está errado, é o jeito que ela está fazendo. Eu só pedi para colocar, mas eu vou começar a conduzir a mãozinha da criança para fazer o controle. Depois, Ajudar ela a ficar na posição correta, isso. ela vai vir muitas vezes assim. Tá ok, não tem problema. Quando ela já estiver confiante, que ela entender que precisa encaixar, ótimo, o objetivo era encaixar. Daí eu começo a lapidar essa questão da pinça. Olha, vamos segurar com os dedinhos, ó, e colocar. Daí ela vai fazer força, você vem aqui, ó, com a sua mão, dá o suporte. Legal. Poxa, Felipe, o que que você está trabalhando aí? Coordenação motora fina, beleza. Todo mundo sabe que é essencial ter uma coordenação motora fina. Pinça, importantíssimo esses movimentos de pinça. Mas para o dia a dia, para que a criança vai colocar isso? Para quando segurar no lápis, ter um controle e não quebrar a ponta do lápis. Ou um Uhum. pouquinho mais de força para a escrita sair mais forte. Ou simplesmente para quando pegar num copo, não amassar o copo plástico inteiro, pelo fato de não ter esse controle. Então são exercícios simples que a gente vai fazer com que a criança consiga levar para o dia a dia. O que a gente precisa entender é que eu não posso limitar o meu aluno à clínica, Uhum. à sala de atendimento. Você chega nas psicomotricidades de hoje, nada contra, pessoal, opinião minha, porque o meu foco hoje é desenvolvimento infantil para o dia a dia. Uhum. Espaços enormes, coloridos, cheios de coisas maravilhosas, perfeitas, lindas. A criança aprende? A criança aprende. A criança desenvolve? A criança desenvolve. Mas aonde a criança vai ter aquela vivência real de novo no dia a dia? Na escola não vai, em casa não vai. Então a gente precisa focar
em algo que a criança consiga replicar no dia a dia. Que é o que os profissionais falam tanto da tal da generalização. É quando a criança aprende uma coisa num ambiente e consegue fazer parecido em outro ambiente, em outro ambiente semelhante. Isso é super importante, né, no dia a dia deles. Cara, você pede pizza na sua casa para comer? Peço. Ó, esse é o último, eu tenho que buscar o Gabriel daqui a pouco, hein? Falei Ah, que o Felipe se empolga, gente, é uma delícia. olha isso Ah, aqui, pizza. uma caixinha de pizza. Uhum. A gente fez um corte, mas ela tem as beirinhas aqui ainda. Tá. Bolinha. Boa. Vou colocar a bolinha e eu preciso ter um controle, porque se eu não, Muito legal! Isso eu nunca tinha visto. Boa, Felipe. ó, trabalhar concentração, controle dos braços. Deixa eu passar por aqui. Ó, Muito legal. Se a criança ainda não tem esse controle todo que você está mostrando, eu posso fazer o buraco menor. posso fazer isso aqui. Ah, Deixa eu pegar um grandão aqui. Ó, legal. Nossa, esse é grande mesmo. enorme. Uma bola maior dentro. Olha lá. Estou fazendo controle. Daí aqui, além de fazer esse controle, eu crio o objetivo da criança tentar jogar a bola aqui dentro, No meio. no meio. Ó, vou girando, girando e joguei. Gente, entendem que eu falo que é como uma chave que a gente vira na nossa cabeça. E aí a gente começa a olhar em volta de casa, em todos os ambientes que nossos filhos estão, e a gente começa a perceber, nossa, eu tenho post-it em cima da minha mesa. Eu posso brincar de parear com isso. Eu posso brincar de identificar cor. Aí eu tenho caixa, eu tenho uma garrafa, eu posso brincar de alguma coisa com essa garrafa. A gente vai descobrindo possibilidades. Felipe, o tempo voa. A gente precisa, né? Não, a gente poderia ficar por horas aqui trocando ideias de coisas bacanas que a gente pode fazer com as crianças. Se alguém quiser entrar em contato com você, como que a gente consegue falar com você? Pelo Instagram mesmo? Pelo Instagram, nosso Instagram é esse aqui que a gente está falando, Felipe Nilo Oficial. Pelo Uhum. WhatsApp, 21 97413 7477. Hoje a nossa clínica está localizada no Rio, com esporte, psicomotricidade. Hoje nós estamos abrindo a clínica em Niterói também, né? Uhum. Além disso, eu ministro cursos, palestras por todo o Brasil e pelo exterior também. Cursos não só sobre artes marciais, mas sobre a importância da neurociências, né, Uhum. dentro da atividade física. Cursos sobre psicomotricidades, mentorias. Então, E você vai ter um evento agora, no dia 26, não é isso? Fala rapidinho do evento. pessoal, evento incrível, 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 sobre o lançamento do livro da nossa querida Fátima Dequante. Ela vai estar aqui no Brasil. Ela vai lançar o livro dela aqui no Rio de Janeiro, no nosso auditório, no dia 26 de novembro, das 13 horas às 14 horas. Vai ser um evento onde a gente vai estar falando do autismo, né? Antigamente, do autismo severo ao leve, que foi um Uhum. trabalho incrível que a Fátima, como mãe, conseguiu fazer com o Edinho. Além disso, nós vamos ter uma palestra falando sobre a importância das pessoas saberem dos direitos do autista e de seus familiares. Nós vamos Uhum. ter palestras sobre histórias de superações reais que nós vivenciamos através dos esportes. Vai ser um evento incrível. Então, assim, já vai acompanhando aqui pelo Instagram, pelo meu Instagram. A Carla também vai Uhum. futuramente tudo. Dia 26 de novembro. Não esqueçam, vai ser incrível. Eu vou salvar a live, vou subir, vou colocar o Instagram do Felipe. Então, quem não pegou o celular dele, tem gente pedindo para repetir. É só vocês entrarem no Instagram que tem ali o contato dele. Podem mandar direct que ele e a galera. Para todos os WhatsApp, cursos, palestras, tudo.
Não tem como vocês não conseguirem encontrar o Felipe, tá bom? Tá? Então, caçem ele, mandem pergunta, pede dica, professores de educação física, professores de esporte que precisam de ajuda, o Felipe tá aí com um know-how razoável para ajudar todo mundo, então é só vocês procurarem que o Felipe tá muito à disposição de todo mundo. Felipe, obrigado. Eu que Obrigado agradeço de verdade, é uma delícia conversar com você, devidamente uniformizados, né? essa camisa, ó. Vou A, levantar aqui para mostrar a minha. Ó. orgulho do mundo pela seriedade que você leva o autismo hoje. E para mim é um grande orgulho, não é clichê, não é puxar saco, nada disso. Para mim é um grande orgulho ter você como minha amiga, como muitas vezes minha mentora também, quando eu tenho alguma dúvida, alguma questão, sempre poder ter você ao lado, porque a gente precisa de profissionais que levem o autismo a sério, que levem o autismo com humanidade, porque está faltando isso. É isso aí. Gente, beijo para todo mundo. Felipe, obrigada de novo. A gente vai se encontrando nas lives da vida, pelo WhatsApp e tudo mais. Bom trabalho para todo mundo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.